Aula de hoje sobre um tema que eu falo com muita frequência em todas as aulas, em todas as oportunidades que eu tenho a respeito da harmonia, do trabalho em conjunto, da parceria entre contadores e advogados. Se você não me conhece, sou Marcos Adriano Silva, contador e advogado, CEO do Grupo Save, com mais de 17 anos de experiência tanto no mercado contábil e tributário. Mentor de pessoas que faturam mais de R$100 mil por mês trabalhando com os 3 bens mais preciosos de uma pessoa: família, negócio e patrimônio, utilizando as ferramentas relacionadas ao planejamento tributário, recuperação tributária e holding. Por que esse tema é tão importante? Afinal, eu ainda vejo com muita frequência tanto contadores quanto advogados se degladiando. Com muita frequência, contadores e advogados se desentendendo, gerando um certo fla-flu, e eu vejo que tem muito dinheiro na mesa e o desperdício de uma grande oportunidade. Vamos lá. Contadores e advogados eu vejo que têm habilidades que são complementares. Não tem melhor nem pior. São habilidades que juntas, se unindo, conseguem levar uma solução muito mais completa para o cliente. O contador ele tem uma habilidade muito grande em conhecer por dentro as informações inerentes às apurações dos tributos, dos principais tributos que nós, tributaristas, trabalhamos tanto no planejamento tributário, quanto na recuperação tributária e também quanto no trabalho de planejamento sucessório com a utilização do mecanismo de holding. O contador, ele conhece todas as informações, as obrigações, a Constituição, desde a emissão de um documento fiscal ou não fiscal, contábil, até a sua apuração e transmissão junto ao fisco. E essas informações, elas são indispensáveis quando eu trabalho, por exemplo, com recuperação tributária. Que grande parte, e aí eu digo que a parte menos glamorizada, que é a parte de trabalhos, é baixar e refazer a apuração. Então, recuperação tributária nada mais é do que você reconstruir toda a apuração que já foi feita outrora. Advogado consegue fazer? Consegue. Eu tenho vários alunos, eu tenho aqui, ó, na minha equipe agora, várias dessas pessoas que você viu rapidamente aqui, que são advogados e trabalham na área de recuperação tributária, fazendo diagnóstico, fazendo execução. Mas a escola que o contador veio, a escola que ele foi forjado, que ele foi treinado, a escola que ele se formou, ele tem muito mais precisão e habilidade e experiência com isso. Junto a ECAC, junto a obrigações acessórias tais como FD Contribuições, FD Fiscal, ECD, ECF, DF, aí nós podemos ir para as obrigações acessórias de natureza estadual. Esse cara é um confidente, esse cara é o braço direito do empresário. Mas é pouco provável que você veja uma empresa que trocou várias vezes de contador. A tradição é que o contador ele está do início ao fim. Empresas familiares é o contador que veio do pai. É o contador, por exemplo, que já veio de gerações anteriores e que tem uma confiança muito grande. Então, a opinião dele para qualquer trabalho é fundamental. Eu acabei de vir agora de uma empresa em que um dos contadores, hoje ele é gerente financeiro, vai se tornar diretor, ele me conheceu de um outro trabalho. Então a opinião dessa pessoa junto aos tomadores de decisões é fundamental e ela vai servir de parâmetro. Então ter uma relação de confiança com os contadores vai te trazer muito resultado, vai fazer você conseguir ter muito mais fechamentos de contratos. Isso é que no final do dia importa. Essas são algumas das habilidades e da importância que você tem enquanto advogado ou até mesmo enquanto contador ou até mesmo enquanto não contador nem advogado. Nós temos vários alunos que atuam na área tributária com habilidade comercial e até mesmo técnica que não são nem contadores e nem advogados. São da área comercial, por exemplo. São da área de execução, mas vieram da economia, vieram de finanças e outras, administração e outras carreiras que não necessariamente contador e advogado. Eu falo contador e advogado porque representa aí, sei lá, mais de 70%, 80% de todo o rol de alunos e pessoas envolvidas dentro do nosso ecossistema. Então, quando eu vejo a figura do contador e ao olhar de alguns outros profissionais que estão do outro lado da mesa, como o cara que atrapalha os negócios, como o cara que
que traz uma visão distorcida, acaba gerando uma certa disputa que eu vejo que é totalmente desnecessária. Afinal, esse cara tem um papel fundamental em qualquer trabalho e principalmente quando eu falo na construção de confiança. Por outro lado, a carreira, e eu falo aqui com muita tranquilidade porque eu sento dos dois lados da mesa, tanto quanto contador quanto advogado, nós não temos tanta habilidade assim, ainda que algumas pessoas consigam, alguns profissionais consigam atuar com muita maestria, com muita habilidade em interpretação de lei, em consulta e tendências de decisões, tanto administrativas quanto judiciais, na formação e elaboração de pareceres que mensuram riscos e oportunidades, até porque aqui, se nós pegarmos alguns desses, são trabalhos exclusivos da advocacia. O advogado possui essa bagagem, o advogado consegue mensurar níveis de risco, ele tem essa confiança sobre o aspecto legal, sobre o aspecto do que não vai dar problema, sobre a perspectiva do que você pode ou não fazer e o que vai acontecer no final do dia. Quem empreende corre muitos riscos, de várias naturezas. Riscos de ordem tributária, riscos de ordem civil, de ordem ambiental, trabalhista e assim sucessivamente. Financeira, patrimonial, e nós poderíamos ficar por muito tempo falando sobre isso. E o advogado, ele é aquela segurança que você tem de saber, olha, isso vai acontecer, se acontecer isso nós vamos fazer isso, se acontecer isso nós vamos usar essa estratégia no final do dia para resolver, para ganhar tempo. E quando eu falo ganhar tempo, não é protelar, é ganhar tempo até que você consiga ter as informações e as ferramentas ou até mesmo os recursos necessários para resolver o problema. Então, o advogado já possui esse papel dentro do contexto que eu estou falando aqui, que nós estamos inseridos, que é o contexto empresarial. Então, no final do dia, não tem melhor nem pior. No final do dia, nós temos dois profissionais aqui com habilidades distintas e que são complementares e que tem confiança do empresário e que tem credibilidade, tem reputação e tem um papel importante na tomada de decisão. Então por que nós temos esses dois profissionais e que se eu pensar que esses dois caras trabalhando junto nós teríamos aqui muito resultado, às vezes não estão tão alinhados assim. Então eu sempre incentivo dentro do nosso negócio os nossos alunos, e nós fazemos isso, tivemos muito resultado, cara, na medida que você consegue, faça parceria, construa pontes, crie um ambiente que você consiga colaborar com o contador. Eu tenho muitos contadores que vêm aqui no escritório tirar dúvida do dia a dia deles, com os nossos parceiros, com os nossos gestores, que não necessariamente são as pessoas que vão responder, mas que eles vão, por exemplo, te dar o caminho para solucionar. Vem cá, técnico, resolve aqui o problema do meu parceiro que está com um problema lá com o cliente, que o cliente pediu algo, ou que saiu uma decisão, ou que saiu uma questão. Então é criar esse ambiente de parceria e colaboração, da mesma forma que quando nós temos alguma questão que envolve conhecimento mais contábil do dia a dia, porque fazendo isso, e os nossos grandes cases de sucesso são em parcerias com os contadores e advogados. Não são exclusivos e unicamente, mas são grande partes construídos dentro dessa aliança. E que se você entende que não tem melhor nem pior, que você entende que é melhor dividir para multiplicar, e na medida que você entende que esse cara, que o cliente está com ele há mais tempo, isso daqui é até um pouco bíblico, que você tem que respeitar essa hierarquia, que você tem que respeitar quem chegou antes, e que se você respeitar isso, que o cliente é dele, e na medida que você consegue passar credibilidade e segurança, porque no final do dia, a opinião técnica, o parecer, ele pode vir de várias fontes, ele pode vir de várias pessoas, mas se você conseguiu conquistar a confiança, tudo é baseado nisso, nesse nosso negócio. Não apenas nesse, mas principalmente, onde tudo envolve valores expressivos, onde tudo se fala em muito risco, onde tudo se fala em um mercado que já foi manchado pela falta de credibilidade de algumas empresas. Que no final do dia, ambos querem a mesma coisa. No final do dia, ambos querem segurança para o cliente. No final do dia, ambos querem proteger o cliente. No final do dia, ambos querem a satisfação do cliente. Que no final do dia, ambos querem fidelizar o cliente. E que no final do dia, depois de todos esses aspectos, sim, todo mundo também quer faturar. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Faz parte
mas não pode ser o principal. Não é o primeiro. Então o que eu quero com essa aula? Eu quero abrir os olhos, e até mesmo de você que está ingressando nesse mercado ou que você já está há um tempo um pouco maior, olhar com carinho para as parcerias, olhar com carinho para essa formação de um ambiente colaborativo, sem vaidade, sem se colocando no lugar do outro. Quando você faz um trabalho no cliente, entender que esse cara, muitas vezes ele quer proteger o cliente dele, ele já teve uma experiência que não foi de sucesso na área tributária e que ele está refletindo ali a sensação e a experiência que ele tem com esse trabalho. E você vai ter que trabalhar nisso e você vai ter que se dedicar e construir uma relação de confiança, uma relação de entrega. Você vai precisar entregar antes, sim, você vai ter que gerar informação de valor para esse cara, você vai ter que construir pontes. Mas na medida que você, contador e advogado, conseguem unir essas habilidades, que elas são tão correlatas e se complementam, é um caminho sem volta para o sucesso. Foi assim que nós fizemos aqui. Mas eu ainda vejo, essa aula ela é importante porque eu ainda vejo muitas pessoas criando divergência, criando problema, como que é? Notificação extrajudicial, xingamento, cria rivalidade. Não é o caminho. Não é o caminho. Eu não estou falando que todos os contadores, todos os advogados serão parceiros. Não, muito pelo contrário. A minoria. Só que essa minoria, esse percentual pequeno, ele faz uma diferença muito grande no resultado final. E é sobre isso que eu quero deixar hoje essa aula. Agradecer você por sempre nos seguir, nos acompanhar, curtir o nosso conteúdo. Não esqueça de fazer o Triple X, que eu sempre falo. Curtir, compartilhar, se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo no grupo da faculdade, no grupo de pessoas que precisam receber esse conteúdo. Fazendo isso você vai ajudar mais pessoas e além de ajudar pessoas com conteúdo de qualidade, você ajuda também o nosso canal a crescer e cada vez mais nós estarmos aqui dedicando o nosso tempo à geração de conteúdo gratuito. Muito obrigado, fique com Deus, até a próxima aula.